Diogo, meu amigo. Que Deus abençoe o evangelista Nildo, que Deus abençoe, meu filho. Aleluia. A esposa dele, toda a congregação ali do Chapado, que aprendemos a amar. Que Deus abençoe, pastor. Felicíssimo que me acompanha, é o segundo diretor de missões, agora do Confins da Terra. Que Deus abençoe o pastor Rafael, que nos acompanha, evangelista Anderson. Irmãos, Deus tem nos dado graça. Eu confesso para os irmãos que ao entrar nesta casa, eu chorei de novo, porque antes eu não chorava, irmãos. Aleluia, eu era ruinzinho. Alguém já comeu pirão de toicinho? Eu era igual ao pirão de toicinho, filho de pistoleiro, filho de jagunço. Meu pai tinha 7 mulheres no Ceará. Ruinzinho que só, com 11 anos de idade eu ganhei um 38 de presente. Tirava para frente, caía para trás. Mas com 13 anos de idade Deus me salvou. Meu pai me deu uma surra, estourou meus lábios com cabo do revólver, expulsou de casa. Eu fui embora para o Rio de Janeiro com 14 anos de idade. Alguém falou que eu ia virar bandido, que eu não ia prestar para nada. Deus usou uma irmã e disse: homem, tu vai rodar o Brasil todo. E hoje eu estou vendo, cumprindo aquilo que Deus falou. Então não despreza quem você acha que não serve, porque Deus encontra alguém para fazer diferente. O livro de Josué, capítulo 1, capítulo 3 e o verso de número 5. Livro de Josué, capítulo de número 3, o verso é o de número 5. Diz o texto sagrado, para os irmãos sentar. E disse Josué também ao povo: santificai, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. 6. E falou Josué o sacerdote, dizendo: leva a arca da aliança e passa adiante do povo, levando, pois, a arca da aliança fora, andando adiante do povo. E o Senhor disse a Josué: hoje começarei a engrandecer-te na presença dos olhos de todo Israel, para que saiba que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Amém, irmãos? Pode sentar. Aleluia, louva a Deus por esta oportunidade. Estava no hotel hoje à tarde, quando cheguei ali do templo que o pastor Diogo está construindo, e comecei a meditar um pouquinho sobre chamada específica. Jesus, nesta noite, Ele chama o homem e Ele conhece para que você serve. Se eu olhar para o pastor Anderson, que anda comigo, eu conheço as qualidades dele. Gente boa, um bom motorista, aleluia, cuidadoso, gosta de fazer a obra. Mas o coração dele, só quem conhece é o Senhor. Deus sabe a necessidade de escolher para algo específico. E a Bíblia diz que Moisés, já cansado, aleluia, já tinha tido um período de 40 anos no deserto. Deus agora recolhe Moisés e escolhe Josué para ser o seu sucessor. Escuta, alguém podia pensar e dizer: mas tinha anciões mais velhos no acampamento. Havia homens experimentados, aleluia, na área de lidar com as pessoas. Mas Deus conhece o coração do homem e sabe a habilidade que ele tem. Primeiro ponto, que Deus escolhe um líder, aleluia, para uma obra específica, é conhecendo o talento que ele tem para conquistar pessoas. Josué não era diferente. Ele tinha uma qualidade específica, porque ele treinou um exército sem ser treinado. Alguém já viu falar que Josué foi treinado no Egito? Eu não vi. Aleluia. Moisés sim, Josué não. Aleluia. E ele foi o quê? O capitão do exército de Israel. Eu acho muito lindo, porque aonde estava
Moisés estava Josué do lado da tenda. Aleluia. Ele conhecia a estratégia de guerra, mas ele não aprendeu no Egito. Pegue no seu irmão e diz: no Egito pode até ter coisa boa, mas não serve para você na obra de Deus. Sai. No Egito pode até ter uma das melhores faculdades que tem. Aleluia, vai te ajudar a ser médico, a ser doutor, a ser advogado. Mas no Egito não tem. Aleluia, como ensina. Aleluia, a cura, os dons, milagre. Pôr a mão na cabeça do homem aleijado e ele levantar e caminhar. No Egito não ensina. Tem magia? Tem. Aleluia. Mas não tem o poder sobrenatural que tinha na vida de Josué. Morre Moisés, Deus conversa com Josué dizendo: olha, meu servo, meu amigo, Moisés dormiu. E agora, prepara este povo. Aleluia. Aí eu creio, eu olho e penso que Josué levanta, dá uma olhada, o acampamento brilhando de tanta gente. Ele diz: esse povo, aleluia, você vai conduzir ele para entrar na terra que eu prometi aos vossos pais. Ei! A minha saia quebedai. Primeira qualidade que eu vejo em Josué: fidelidade à sua liderança. A Bíblia diz que quando Moisés mandou ele ir lá em Canaã, juntamente com os 12 espias, para ver a terra, veio ele Caleb, trazendo, aleluia, sobre os seus ombros cacho de uva. E quando chegou 10 disseram: a terra é boa, na verdade, mas tem gigante, lá é perigoso, nós vamos ser massacrados, é homem de 3 metros de altura. Josué ficou em pé e disse: a terra é boa, é praia, sai, é quebedai, e o gigante, Deus dá ele na nossa mão, iremos conquistar a terra, porque Deus nos deu. Há uma geração nossa, eu costumo dizer, uma geração fraca. Eu tenho um filho que é presbítero, presbítero Isaac, aleluia, de 23 anos, segundo o líder da Alma de Pazar. Eu converso com ele em casa e digo: meu filho, aleluia, cuidado, porque nós vivemos uma geração fraca. Nós vivemos uma geração obreiros preguiçosos, obreiros que não dão valor à sua chamada, obreiro amante de si mesmo. Pastor pediu para pregar, eu vou pregar, aleluia. Homens que não dão valor à obra de Deus. Eles escolhem congregação que dá lucro, eles congregam povo que tem, mas a chamada específica para cuidar de missão, para cuidar de algo de Deus, é cheirar ovelha, é cuidar de ovelha, é ter carinho por aqueles que estão do outro lado. Ei, que afai! É amar aquele que você nunca viu. Sabe você amar aquele que nunca viu? Nós temos hoje na África 8.740 membros, aleluia, da ADPSR, ligado ao Confins da Terra. Eu nunca vi os irmãos de perto, eu vi por vídeo, mas eu amo eles como eu tivesse visto de perto. Pastor, mas eles são pretinhos, aleluia, mas Jesus também comprou pretinho, aleluia. Ah, pastor, mas são do continente lá diferente, do outro lado do oceano, mas Jesus comprou, aleluia. E a Bíblia diz em Apocalipse: tribo, nações, aleluia, raça, língua, ele comprou, aleluia. Disse aqui: eu comprei, e levantai aí homens para cuidar. Deus deu homens para cuidar de homens, Deus deu homens para cuidar de igreja. Deus não deu mercenário, Deus não deu homem para estoquear igreja, Deus deu homem para cuidar, para ensinar, para educar. Josué levanta, ele vê o povo. Mas agora, pastor Diogo, eu encontro uma dificuldade. Aleluia, não é só agora que tem não. Lá no acampamento alguém chegou e disse: Josué é novo, não serve. É? Aleluia. Ele não vai montar longe não. Aleluia, vai ter dificuldade na primeira etapa que vai ter aí. Aleluia, alguém passou e disse: bem que poderia ser eu, assim, é um experiente. É praia, saia, quebetarabai. Sabe por que Deus escolhe aquele que ninguém gosta? Porque sabe que esse é valente. Aí Deus aparece para ele e diz: olha, Josué, aleluia, pede para o povo santificar, e amanhã eu vou começar a te engrandecer nos olhos de toda a nação de Israel, para mostrar para eles que como eu fui com Moisés, eu serei contigo. A qualidade específica de Josué, chamado para ser diferente. Aleluia.
Quando Deus chama Josué, diz assim: aonde você pisar, a planta dos vossos pés. O pé quer dizer conquista, planta. Pisou, conquistou. Replaia, série. Aonde você pisar a planta dos vossos pés, será o vosso termo. Aleluia. Aonde você chegar, dentro do rio Eufrates, aleluia, foi dando, aleluia, a extensão de terra, aleluia, foi falando aonde ele ia passar, aonde ele ia pisar. Pegue no braço do seu irmão com todo respeito e diz: se você estiver debaixo de uma chamada específica, aonde você põe o teu pé, meu irmão, você vai prosperar. Alguém que olha para você e não dá nada, aleluia. Jesus nesta noite, nesse domingo, nesta igreja, está dizendo: eu vou levantar, porque quando você pisar os pés, aleluia, eu vou prosperar. Escuta, não é tão fácil quando assumimos algum departamento, uma igreja, um campo. Não é fácil. Aleluia, assume Josué, mas tinha na frente dele o Jordão. Meu Deus, aleluia, ele assume uma nação poderosa. Deus falava, o maná descia, a água aparecia, aleluia, uma nuvem de glória, aleluia, conduzia durante o dia, aquecia, aleluia, à noite uma nuvem aquecia o frio, uma coluna de fogo de dia, uma nuvem protegia do sol. Deus o guiava. A Bíblia diz que as vestes não se rasgava, aleluia, acompanhava com o chinelo, não estourava, aleluia, era uma poder sobrenatural que eu guiava Josué. Escuta, aleluia. Mas tinha o Jordão. Diz para o teu irmão: tem o Jordão. Sai. Que me dará, vai. E o Jordão está cheio, aleluia. Não tem canoa, não tem navio, não tem voadora, aleluia, não tem rabeta, a canoinha não vai conseguir passar mais de 20 mil pessoas, aleluia. Temos dificuldade, aleluia. Alguém disse: agora eu quero ver a postura de Josué. Sabe o que acontece, pastor Diogo? Quando alguém vê você na frente de uma obra, diz: agora eu quero ver a postura dele. Quando a necessidade vem, alguém bata, alguém critica, aí diz: será se ele vai aguentar? Aí Jeová olha do céu e diz: Espírito Santo, desce até lá, aleluia, porque é o teu ministério. Tem o louvor do Jesus Filho que diz assim: Espírito Santo, levanta comigo quando eu acordar. Eu gosto desse louvor, aleluia. Fique comigo, almoce comigo, prepara o jantar. Aí quando você está em dificuldade, aleluia, Espírito Santo desce, aí eu estou contigo, vamos caminhar. Não há peleja, não há barreira. Consagra o povo, consagrou o povo. Primeira etapa na vida de Josué não foi o Jordão. Quem foi, pastor? Os opositores, aleluia, os hebreus, os irmãos. Não foi os cananeus, não. Não foi os filisteus, não. Aleluia, não foi os amorreus, não foi não. Aleluia, foi os próprios israelitas que não acreditaram no seu ministério. Aleluia, tem alguém nesta noite aqui que alguém olhou para ele e não deu muito credo. Ei, mas está dizendo Deus, Jeová, que foi ele que te escolheu. Raplaia, sai. Preparem consagração. Eu cheguei para tratar um assunto numa congregação, aleluia, numa cidade chamada Itacarambi. O pastor estava brigando com a missionária. O pastor dizia que a missionária era o cão, a missionária dizia que o pastor era uma peste, era um negócio difícil. Pegamos um carro e viajamos 1.200 km, em 2013, aleluia, chegamos lá. Quando chegamos lá, a congregação que tinha 85 pessoas, a irmã passou, aleluia, pediu um obreiro, nós enviamos esse de São Paulo, e ele assumiu a igreja, só que ele começou a brigar com a irmã. E quando eu cheguei lá, eu ouvi o obreiro, ele desceu a lenha da irmã. Aí eu fui até a irmã disse: olha, pastor, funciona assim, 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 assim. Aí Deus falou comigo: chama os dois, faz uma reunião. Chamei o Joel, aleluia, o pastor Joel, grandão, bigodão lá da sede. Chamei ele, o Marcelo, o pastor Hermes, e chegamos lá, disse: eu quero uma reunião. E fomos para a reunião. Aí eu perguntei, disse: oh, quem está errado é ela, quem está errado é ele. Eu falei: nós vamos fazer uma oração agora, e quem tiver errado vai cair. Aleluia, na praia, sai. Pastor me cutucou, meu amigo, disse: pastor, você está doido? Eu digo: eu acabei de ficar doido. Aleluia, na praia, sai. Aí eu fiz oração e disse: Deus, eu não posso julgar, que eu não sei quem está certo. A praia, sai. Quem está errado, pastor? Caiu
se levantou, pastor, que eu digo, caiu, filhinho, você está errado. Aleluia, porque a obra tem um dono. Aleluia, a obra tem um dono. Diz para o teu irmão, tem um dono. Se tiver de cair, vai cair. Se tiver de cair, vai cair. Mas a obra vai crescer, a obra vai crescer, a obra vai crescer. Consagra o povo. O povo está consagrando. O céu se está abrindo. Aleluia, Josué. Deus chega até eles, prepara o sacerdote na frente. Aleluia, os músicos. Aleluia, põe a arca da aliança bem na frente. E atrás vai o exército. E vai de encontro ao Jordão. Escuta aquele que riu de Josué. Aleluia, de Josué está doido. Como vai abrir o Jordão com a arca? E é interessante que quem ria dele, quem trabalhava o contrário, eram os primos dele, que a terra engoliu. Irmãos, isso é forte que eu estou falando aqui. Aleluia. Eu estou pregando porque Deus mandou. E se tiver alguém aqui, será se tem pastor? Tem. Que eu não ia vir lá de São Paulo. Aleluia. Atravessar a serra, descer a serra para vir aqui. Mas eu quero te dizer uma coisa. Aleluia. Cuidado, porque com Josué está o Senhor Jeová. Aleluia. Com aquele que chamou está o Todo-Poderoso. Consagra, prepara o povo. Põe o sacerdote na frente. Aleluia. A arca do concerto. Ei! Os cananeus, olha, e Josué está doido. Como eles vão passar o Jordão dessa forma? Do outro lado estava Jericó, aleluia, preocupado com Israel. O inimigo está preocupado porque você está crescendo. O inimigo está preocupado que você tinha uma bicicleta, trocou, comprou uma moto. O inimigo está preocupado que você estava desempregado, agora está trabalhando. O inimigo está preocupado porque mesmo na prova, aleluia, com a bicicletinha velha você está cantando. Aleluia, com o carrinho popicando, empurrando, você está louvando. Sabe por que o inimigo está bravo? Que mesmo na dificuldade você põe o joelho aqui às 5 da manhã, às 7 da manhã, aleluia, no culto matutino, aí o céu se abre, aleluia. Aí quando Josué prepara o povo, vem um sacerdote, a Bíblia diz, quando ele pisa a planta do pé no Jordão, o Jordão se abre. Escuta, aleluia, abre de uma forma linda. Aí Deus fala ao ouvido de Josué, pega 12 representantes das tribos, cada um pega uma pedra e leva até o meio do Jordão e faz um memorial. E eles mesmos pegam 12 pedras, não aquelas que levam outras, e pega do meio do Jordão e leva para vossas tendas. Porque quando vossos filhos perguntar o que é isso, isso é porque nós passamos no Jordão em seco. Aleluia, essa pedra e aquela memorial que foi coberto, é quando alguém olhar e dizer, lá na praia está aquele que não acreditou no meu ministério, lá está aqueles que ficarão debaixo da água, que não acreditou naquilo que Deus chamou. Memorial é para alguém acredita, é para quem tem fé, para alguém passar e dizer, olha, na tenda está a pedra, nós passamos no meio do Jordão, chegamos aqui. Existem algumas dificuldades no ministério. Eu assumi uma igreja, o pastor tinha levado a secretária embora. E quando eu assumi aquela igreja, obrigado, filho. E quando eu assumi aquela igreja, eu tinha uma dificuldade, irmãos. Os diáconos tinham ido embora, o presbítero também. Só tinha um cooperador que hoje é pastor, o pastor Alex. Assumi a igreja, uma igreja que quando eu deixei lá tinha 11 diáconos, que eu fui pastor em outra igreja, fiquei 7 anos em outra região. Teve dificuldade, o pastor me trouxe de volta. E quando eu cheguei a igreja estava quebrada. Aleluia. Estava em dificuldade a igreja. Escuta o que eu quero dizer. E quando eu assumi a igreja, aleluia, eu lembrei disso de Josué, a oração. Aí eu comecei a orar, eu orava todo sábado, das 5 da manhã às 10. E toda sexta-feira no monte, da meia-noite às 5 da manhã. Tinha alguns obreiros que tinham escapado, alguns remanescentes, alguns irmãos que estavam lá. Tinha um diácono Hélio, que ele levantou depois da oração, depois de 5 horas de oração.
e levantou tremendo com as pernas, parecia o Mazarope, e disse: pastor, não aguento mais. Se o senhor orar mais uma vez assim, eu vou morrer. Eu digo: se você não aguentar orar de joelho, deita, senta, chora, mas nós vamos orar na praia. Deus começou a restaurar a igreja. É o Vila Bela 1, perto de casa, hoje é um grande templo. Deus começou a trazer de volta, Deus começou a libertar. E quando foi um dia, eu estava em oração com o pastor Alex, e eu ia consagrar o pastor Alex de segundo. Levantou um diácono e disse: consagra. Ele não é dizimista, ele não fala em mistério, ele tem dificuldade. Eu chamei o pastor Alex e disse: pastor, eu não sou dizimista porque eu tenho uma dívida, comprei a minha casa aqui agora, aleluia, eu não falo em mistério porque eu não sou batizado com o Espírito Santo. Aí na reunião eu disse: irmãos, é o seguinte, quem quer pagar a conta do pastor Alex? Aí todos ficaram assim: então para de criticar, ele vai pagar e vai ser dizimista, aleluia. Quem é o Espírito Santo aqui? Um olhou para o outro. Eu digo: o Espírito Santo aqui é aquele que está no céu, terceira trindade. E ele vai batizar o pastor Alex essa semana, irmão. Começamos a campanha de oração. Segunda, terça, Deus batizou o pastor Alex com o Espírito Santo. Quarta-feira, o homem estava batizado. Na Santa Ceia eu coloquei ele de segundo. Hoje é um dos pastores abençoados do nosso ministério. Deus nesta noite está falando. Quando você não acredita, o Senhor abraça. Quando você rejeita, o Senhor abraça. Nesta noite, escuta, passa o Jordão. Aleluia, vencemos. Tivemos algumas dificuldades. Ministério de Josué, passemos o Jordão. Quem está na nossa frente? Jericó, aleluia, uma cidade muralha, soldados armados, preparados, aleluia. Mas agora escuta, a Bíblia diz que Josué ofereceu a Páscoa e circuncidou os homens, os soldados. Tiveram dificuldade, deu descanso para o soldado. Jericó ataca Israel à noite, aleluia, porque os soldados estavam, aleluia, em dificuldade de lutar, mas Deus deu vitória, espantou o inimigo. A Bíblia diz que Josué levanta de madrugada, cutuca o teu irmão, aleluia, diz para ele: hora de madrugada, aleluia, é praia. Josué levanta cedinho de madrugada, e quando ele está orando, de repente aparece um homem com a espada na mão, aleluia, um general. Ele puxa a espada e diz: é do meu ou é dos meus inimigos? Ele diz: olha, tira a sandália do vosso pé, é praia, aleluia, porque eu vou dar Jericó nas tuas mãos. Deus está falando nesta noite, aleluia, que Ele vai entrar na peleja para você, aleluia, queira Satanás, não queira. Meu pastor, mas há algo interessante que eu vou encerrar, aleluia, por causa do horário nesta noite. A missão específica, aleluia, ele escolhe a irmã. Não adianta eu querer tomar aquilo que Deus deu para a irmã, aleluia. Josué ficou marcado, um grande líder, aleluia, diferente, aleluia, teve as suas conquistas, venceu as suas batalhas, ficou escrito na Bíblia como um dos heróis da história da Bíblia. Ei, pastor, o que você quer dizer com isso? Teve uma dificuldade Josué, aleluia, ele venceu Jericó, conquistou Jericó, as muralhas explodiu, aleluia, ele parte para conquistar, aleluia, ele envia os soldados, aleluia, os capitães mais novos, aleluia, o exército mais novo, mas lá em Jericó, alguém pegou, aleluia, o que não poderia, aleluia, alguém foi lá e pegou o que não deveria. Pastor, havia um nome por nome de Acã. O homem fazia parte também da elite de Israel, era da tribo de Judá, era um dos líderes, aleluia, pertencia à tribo, aleluia, era do exército, conhecia a estratégia, mas era ladrão. É praia, sai, é que é verdade. Pegou a capa, pegou o ouro, aleluia, pegou o que não devia, e Deus puniu Israel por causa, aleluia, de alguém que não deve estar no nosso meio. E a gente abraçamos, às vezes nós amamos, às vezes nós entregamos a chave do nosso carro, da nossa casa. Escuta, porque se tiver Acã nesta noite, aleluia, a terra vai se abrir para ele, a praia sai. Deus quer homens fiéis, aleluia. Pastor, o que aconteceu? Soldados tiveram dificuldade, perderam a guerra em Ai, vieram feridos, perdeu homens, rebentado, quebrado, estourado. Escuta, eu aprendi uma lição aqui muito grande com esta mensagem, aleluia. Josué era escolhido, Josué tinha contato com
com Deus, mas ele não orou, não se preparou de madrugada. A Bíblia não fala para mandar os soldados para Ai, mas quando os soldados vieram quebrados, rebentados, o que ele fez? Rasgou as vestes, chamou os anciões, jogou a turma, aleluia, dele. Eu quero dizer, os 12 tribos se reuniram e oraram e disseram: Deus, mostra-nos o pecado, aonde erramos, aleluia. Às vezes nós tivemos essa dificuldade, às vezes o departamento está, aleluia, CI, às vezes está tendo dificuldade. Faça igual Josué, rasga o coração. Deus nesta noite está trazendo para você, aleluia, a resposta da tua oração. E se tiver pecado, aleluia, confessa e alcança a misericórdia. Aleluia. Quando nós, irmãos, estamos debaixo de uma direção e fomos chamados para lidar com uma situação. Eu pastoreei 23 anos só no Parque São Rafael. A primeira igreja que eu pastoreei da Assembleia, porque eu vim da Cristã do Brasil, foi líder, auxiliar de jovem na Cristã, congreguei 7 anos na Cristã do Brasil. E depois vim para a Assembleia. Por que você veio para a Assembleia? Conheci a Maria, moça bonita, e eu feinho, cearense, baixinho, cabeça grande. E ela olhou para mim, gostou, aleluia, eu abracei, até hoje ela é bonita, aleluia. Abracei ela, dei um cheiro, fui falar com a senhora, disse: você escolhe, ou a mulher ou a placa. Eu não vou casar com placa, vai para lá, aleluia. E congreguei eu na igreja, aleluia, Assembleia de Deus, Ministério Casa Verde. O Anderson era pequenininho, aleluia, lá na igreja. Eu conheço ele há muitos anos atrás, ele tinha 12 a 13 anos. Nós congregávamos na mesma igreja, e lá eu dirigi uma igreja, a primeira igreja da Assembleia de Deus. Eu dirigi num lugar chamado Tristeza do Jeca, e ele era meu porteiro, aleluia. Irmão, isso faz tempo, aleluia, Tristeza do Jeca. A minha filha tem 29 anos, a minha esposa estava grávida da minha filha, tem tempo, aleluia, já estou ficando velho. Mas lá eu aprendi uma coisa: a fidelidade, aleluia, a sua liderança, Deus traz para você a resposta daquilo que você precisa, aleluia. Josué foi fiel, veio a resposta do pecado de Acã, ele puniu, Deus deu a cidade de Ai para ele nas mãos, conquistou as terras de Canaã. Eu costumo dizer que a conquista, aleluia, ela persegue e ela vem através da sua perseverança. Seja firme e constante naquilo que Deus te colocou, aleluia. Eu fui para uma igreja atender a obra num lugar chamado Canavieira, aleluia. E quando nós chegamos lá, pertencia à cidade de Campo Formoso, e o pastor disse: pastor, nós à noite vamos estar na cidade de Tiquara, no povoado, numa congregação nossa. E pregamos, foi uma benção. E à noite fomos para Tiquara, irmão, em Tiquara, a igreja lotada. De repente apareceu um homem com uma faca na mão e disse: eu quero matar o pastor. Eu digo: meu Deus, agora complicou. O obreiro veio correndo e disse: pastor, o homem está com a faca, está querendo entrar na igreja. O pastor Edivânio olhou para mim, aleluia, ele é mais alto do que eu, aleluia. Eu falei: pastor Edivânio, valente, disse: o homem é valente. Depois eu vou, aleluia. Existe algo na tua vida, você que é líder, alguém está olhando para você, aleluia. Tem líder que só gosta de mandar. Seja exemplo, vai para cima, aleluia. Líder de departamento, vence a oração, faz visita. Aí eu fui lá, quando eu cheguei estava um homem bêbado, endemoniado com a faca. Quando ele olha para mim e diz: é você mesmo. Eu falei: pois é, eu mesmo, aleluia, que o Senhor me mandou para te expulsar, Satanás. Sai dele. Ele, pum, caiu a faca, caiu, eu chutei. Ele levantou chorando, disse: eu sou desviado, 20 anos da Assembleia de Missão da Bahia, estou quase 15 anos na cachaça e na macumba. Reconciliou, irmão Luiz, aleluia. Hoje, servindo a Deus, Deus faz a diferença quando Ele quer. Eu não sei quem levantou contra você, mas escuta, vai cair. Deus vai te dar vitória nesta noite. Uma chamada específica para você. Pastor, qual é essa? Você mesmo vai descobrir, aleluia. O Senhor vai te posicionar a fazer, e você vai conquistar através desta chamada, aleluia. Eu quero orar por você, você que precisa do milagre. Nesta noite o Senhor falava no meu coração, você que se encontra enfermo. Esta semana você sentiu uma dor muito forte nesse lado aqui, aleluia, no lado direito, aleluia. Não sei se é renal, não sei o que é, sei que uma dor é forte, e eu quero orar por você. Deus vai te curar agora, aleluia. Eu quero que os meninos preparem aí, aleluia,
o louvor, praia, sai. E você é só levantar e vir até aqui, pastor. Eu preciso do milagre. Eu estou sentindo essa dor há alguns dias. Vem aqui, vai, sai. Aleluia, meu Deus é o Deus que faz milagre. É o Deus que faz milagre. Você, aleluia, que tem um caroço e está sentindo e está incomodando. Cadê você? Dê um sinal, pastor. Eu tenho esse caroço, está me incomodando. Vem aqui. Jesus desta noite ele cura. Jesus desta noite liberta. Jesus desta noite sara. Evlai a série. Rabando e a camandai a sai. Eu quero orar para você que tem um caroço e sente o caroço. Ele está incomodando. Só dê com a mão assim, pastor, sou eu. Eu vou descer e vou orar por você. Eu acredito no milagre na tua vida. Evlai a cama, tu e a sai. Aleluia, você que tem uma dor bem assim. Aleluia, vem para cá. Você que tem um caroço e já sentiu em algum lugar. Aleluia, Deus nesta noite vai curar. Vem bem para cá. E eu quero orar por você. Aleluia, que tem insônia, depressão. Aleluia, escuta vozes. Pastor, o que é isso? Aleluia. Você que tem dificuldade de dormir. Cadê você, pastor? Não estou dormindo direito. Eu tenho dificuldade, me assusto. Aleluia, vem até aqui. Eu vou orar por você. A praia, candoia, sai, andarai, labadai. Eu vejo o Senhor quebrando obra de macumbaria. Aleluia, que era para destruir casamento. Eu vejo o Senhor desta noite curando caroço. Aleluia. Você que tem problema de insônia, vem bem aqui, fica bem do meu ladinho aqui, que não dorme direito. Vai a saia, pode ficar bem aí, já vou descer. Pô, as mãos, aleluia. Eu quero orar por você que está aperreado, que nem diz o nordestino, endividado. Aleluia, hoje você preocupou. Aleluia, Deus mostrava uma pessoa preocupada na igreja. Deus falava no meu coração, vou mudar a tua história nesse ano de 2025. Cadê você? Dê um sinal, pastor, eu não estou bem não, então vem aqui. Aleluia, eu estou falando financeiro. Pastor, você é da Universal, eu não. Aleluia, eu sou da Assembleia. Mas Deus falou no meu coração que vai te abençoar. Dê um sinal assim, pastor, eu estou bem difícil. Aleluia, vai. Deus vai abrir porta. Deus vai mudar a história. Você vai chegar e dar oferta, dar o dízimo e contar esse testemunho. Reply, assai. Só deixa um corredor e eu vou passar juntamente com os obreiros para orar. Aleluia, se alguém cair, não se preocupe. Aleluia, se alguém chorar, não se preocupe. Se alguém chorar, também não se preocupe, porque há uma nuvem de glória descendo na casa nesta noite. Badarabadai, Arabadaraia série, lá no cantinho da igreja do meu lado direito, eu vejo a coluna de fogo descendo. Deus está dizendo: eu estou queimando a enfermidade. Eu estou queimando a enfermidade. Aleluia, o azeite, pastor, por favor. Me ajuda aqui, pastor. Aleluia, os obreiros que puderem descer para me ajudar. Aleluia. Evangelista Anderson, aleluia, pastor Rafael, pastor Zé Felicício, os irmãos já podem adorar. Alaba combinara sai, alaba. Farei sem ti, toca-me, toca em mim. Dei mais um passo, darei, nada farei sem ti, toca-me, toca em mim. Dei mais um passo, darei, nada farei sem ti. Tem renovo na casa, tem renovo na casa, tem renovo, tem renovo na casa, tem renovo na casa, tem renovo.
sentir de novo, de novo, renovo. O que eu quero é renovo, pra ter o brilho do rosto. De novo, renovo. O que eu quero é renovo, pra te sentir de novo, de novo, renovo. O que eu quero é renovo, pra ter o brilho do rosto. De novo, tem renovo na casa, tem renovo na casa, tem renovo, tem renovo na casa, tem renovo na casa, tem renovo, E a saia que me dará vai recebendo a graça descendo do céu aqui. Cadê você que não é evangélico nesta noite? Você que vem visitar a igreja. O Senhor está te convidando para aceitar a Ele. Levanta a tua mão e diz: pastor, eu quero ser crente. Cadê a primeira pessoa? Aleluia, só dá um sinal e vem até aqui. Aleluia, Jesus te trouxe nesta noite. Aleluia, foi o Espírito Santo que te trouxe. Cadê você? Dê um sinal, pastor. Eu quero ser crente, eu quero reconciliar. Vem à frente. Aleluia, quem sabe está parado por algum motivo. Aleluia, levanta do seu lugar ou já estiver em pé. Vem aqui. Cadê a primeira pessoa? Para Jesus. Eu vejo corrente sendo quebrada, corrente sendo quebrada. Porque me queres Deus. Cadê você? Cadê você? Aleluia, tem alguém nesta noite que não é crente? Vem aqui, o Senhor nesta noite quer te salvar. Se tiver, só dá um sinal. Aleluia, nós estamos aí orando por você. Cadê a primeira pessoa para Jesus? Cadê você? Não tendo assim que Deus o abençoe. Aleluia. Eu quero ser teu Deus. Manda e a saia,